A verdade é simples, por mais que tentemos escondê-la. Sua vida está cheia de pesos que não servem mais. Coisas que drenam sua energia, consomem sua clareza e te afastam da pessoa que você poderia ser. Mas já se perguntou por que continua carregando tudo isso? Às vezes, o maior ato de rebeldia não é levantar a voz, muito menos causar impacto através do barulho, mas sim retirar silenciosamente, sem explicações, tudo aquilo que já não acrescenta nada. Relações que sufocam, hábitos que te destroem, metas que não são realmente suas. E o mais libertador é que você não precisa informar ninguém sobre isso. No vídeo de hoje, quero te conduzir por uma jornada profunda inspirada na filosofia estoica. Solte o que você não pode controlar e liberte-se daquilo que, sem perceber, te prende há anos. A vida é curta demais para viver acorrentado às expectativas alheias. Por isso, vou te guiar passo a passo através de 10 coisas que, sem dúvida, estão transformando sua vida em um caos. Não apenas no plano físico, mas principalmente no mental. Coisas que te ferem antes mesmo que você note. E se não fizer algo agora, pode perder o que existe de mais precioso: a sua paz. A partir de hoje, você vai começar a eliminar tudo isso em silêncio. Não para mostrar força aos outros, mas para, enfim, assumir o controle da sua própria jornada. E lembre-se, no fim, o que você deixa para trás diz muito mais sobre quem você realmente é do que aquilo que insiste em carregar. Mas antes de entrarmos na primeira lição, deixe-me te contar uma história. Uma história que, se você ouvi-la com atenção, vai iluminar cada palavra deste material. A história de Helena, a pescadora que descobriu a liberdade ao soltar o peso. À beira-mar, em um pequeno vilarejo moldado por ventos fortes e ondas temperamentais, vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Ela era admirada por navegar com destreza em águas turbulentas e por trazer bons peixes, mesmo nos dias em que o mar parecia revoltado. Mas havia algo que ninguém via e que ela mesma havia deixado de perceber. Ao longo dos anos, Helena acumulou redes rasgadas, ferramentas quebradas e cordas gastas, coisas que ela não usava mais, mas que por costume, apego ou pura distração continuava guardando. Seu pequeno barco estava sempre lotado de objetos inúteis, que só ocupavam espaço e dificultavam seus movimentos. Um dia, enquanto se preparava para uma longa jornada no oceano, uma tempestade feroz surgiu do nada. As ondas golpeavam seu barco com força. A cada tentativa de manobra, Helena percebia algo inquietante. O maior obstáculo não eram as ondas, mas o peso inútil que ela mesma havia permitido permanecer dentro de sua embarcação. Por horas, lutou contra a tempestade. E quanto mais lutava, mais entendia. O que estava prestes a afundá-la não eram apenas as águas, mas os restos do passado que ela se recusava a soltar. À beira da exaustão, tomou uma decisão difícil, porém essencial. Com o coração apertado, começou a jogar fora as redes que não serviam mais, depois as cordas velhas, e, por fim, até objetos que ela guardava por puro sentimentalismo. E algo extraordinário aconteceu. A cada objeto lançado ao mar, seu barco ficava mais leve. E ela também. Agora conseguia manobrar, agora conseguia respirar, agora conseguia lutar. A tempestade ainda era forte, mas Helena não era mais prisioneira do peso inútil. Graças à sua coragem silenciosa, ela conseguiu se manter à tona até a tempestade se dissipar. Quando finalmente retornou ao porto, exausta mas viva, os pescadores perguntaram como havia sobrevivido. Com um sorriso sereno, ela respondeu: "Às vezes nos agarramos a coisas que não precisamos, objetos, lembranças, pessoas, e carregamos esses pesos como se fossem parte de quem somos. Mas quando soltamos o que não serve mais, em silêncio e sem drama, descobrimos que podemos navegar muito melhor." A moral é clara. Na vida, muitos dos pesos que carregamos não são necessários, e só quando temos coragem de soltar o desnecessário, sem anúncio, sem espetáculo, conseguimos realmente avançar. Antes da primeira lição. Se esse tipo de reflexão te ajuda, te convido a se inscrever e ativar as notificações. Assim,
você não perde nenhum conteúdo que pode transformar não apenas o seu dia, mas a sua trajetória. Agora, vamos ao primeiro ponto. 1. O medo da opinião dos outros. Pare um instante e pense. Quantas decisões você já tomou movido pelo medo do que os outros diriam? Esse medo é traiçoeiro. Ele não grita, sussurra, não aparece, se esconde, não te derruba de uma vez. Vai tirando sua liberdade aos poucos. E aqui está a verdade irônica. A maioria das pessoas está tão ocupada tentando lidar com suas próprias inseguranças que mal nota o que você faz. Mas você ainda assim se paralisa. O medo da opinião alheia é como uma sombra que te segue, sempre inclinada sobre você, como se o mundo inteiro estivesse assistindo cada passo, quando na verdade quase ninguém está prestando atenção. Você molda sua vida para agradar estranhos. Engole seus sonhos para evitar julgamentos imaginários, esconde quem realmente é, vestindo máscaras que nunca te pertencem. E tudo isso para quê? Para conquistar a aprovação de pessoas que talvez nem façam parte da sua vida daqui a um ano. Os estoicos foram claros. Você não pode controlar o que os outros pensam, mas pode, e deve, controlar a forma como responde a isso. Eliminar o medo do julgamento é uma libertação silenciosa. Começa quando você decide parar de viver como personagem na peça dos outros. Diga não ao que não te faz bem. Desapegue da necessidade de agradar. Faça o que faz sentido para você, mesmo que ninguém entenda. Porque a verdade é dolorosamente simples. Cada vez que você vive conforme a opinião dos outros, mata um pedaço de si mesmo. E como dizia Carl Jung, a liberdade começa no momento em que você deixa de se preocupar com o que os outros pensam de você. 2. Relações tóxicas. Há uma frase antiga que diz: não há pior cego do que o que não quer ver, e quando se trata de relações tóxicas, somos mestres em fechar os olhos. O curioso é que ninguém te obriga a manter essas relações, mas você insiste, tolera, se desgasta. E às vezes até se convence de que é sua responsabilidade salvar a outra pessoa. Mas aqui está a verdade dura que você precisa encarar. Amor próprio também é saber fechar portas. Relações tóxicas drenam sua energia como se sugassem sua alma aos poucos. Não importa se são amigos, familiares, colegas de trabalho ou parceiros amorosos. A toxicidade não escolhe rótulos. Os estoicos nos lembram: você não controla os outros, mas controla quem você permite permanecer na sua vida. E o processo de eliminação não precisa ser dramático, não exige escândalo, nem discursos emocionais. É silencioso e poderoso. Você apenas para de atender, para de insistir, para de estar disponível. É como deixar de regar a planta errada. Ela seca, você floresce. 3. Hábitos autodestrutivos. Às vezes, o que destrói nossa paz não são grandes tragédias, mas pequenos hábitos diários. O celular que você pega tão logo acorda. A conversa que você sabe que vai te fazer mal, mas mesmo assim insiste. A série que te faz perder horas, mas que você continua assistindo por pura inércia. Pequenos movimentos, grandes consequências. Os estoicos ensinavam que a verdadeira transformação acontece em silêncio, em pequenos gestos, quase invisíveis. Você não precisa anunciar ao mundo que vai mudar. Não precisa criar um ritual grandioso. A mudança acontece quando você escolhe, repetidamente, agir diferente. Uma escolha hoje, outra amanhã, uma gota por vez. Até que, de repente, você percebe que se tornou outra pessoa, mais leve, mais consciente, mais livre. 4. O desejo de controlar tudo. Você já sentiu que, se não controlar cada detalhe, tudo vai desmoronar? Essa necessidade é uma prisão, uma ilusão e um veneno silencioso. Toda vez que você tenta controlar o clima, as reações das pessoas, o futuro, os resultados, coloca uma pedra dentro da mochila imaginária que carrega. No começo, o peso parece suportável. Com o tempo, te esmagará. Os estoicos foram precisos ao dividir o mundo em duas partes: o que você controla, o que não controla. Tudo o que está fora das suas mãos precisa ser solto. E solto em silêncio,
Soltar não é fraqueza, é maturidade. Como Marco Aurélio escreveu, o verdadeiro controle reside na capacidade de soltar o incontrolável. 5. Expectativas irreais. Talvez uma das prisões mais dolorosas sejam as expectativas, não as que os outros colocam em você, mas as que você coloca sobre si mesmo. Metas que você não quer, padrões que nunca pediu, comparações que nunca acabam. É como tentar encher um poço sem fundo com um balde furado. Você está sempre cansado, sempre frustrado, sempre acreditando que não é o suficiente, mas é mentira. Você não precisa ser perfeito, não precisa cumprir tudo, não precisa impressionar ninguém. A filosofia estoica nos fortalece para compreender que a serenidade nasce quando deixamos de buscar o impossível e abraçamos o que é real, possível, humano. Às vezes, você segura uma camiseta velha, acreditando que um dia vai usá-la, mas, no fundo, sabe que não vai. Com as expectativas acontece o mesmo. Mantemos algumas porque gostamos da ilusão que elas oferecem, mesmo sabendo que já não fazem parte de nós. A primeira atitude sábia é simples. Elimine silenciosamente as expectativas que não te pertencem. Depois, volte-se para as suas próprias e faça a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Elas são realistas? Você não precisa carregar todas. E quase sempre, manter expectativas demais é a forma mais garantida de se decepcionar. Há algo libertador em mudar a forma como você se fala. Em vez de repetir, eu preciso fazer tudo perfeito, experimente dizer, eu farei o melhor que posso com o que tenho agora. Essa mudança parece pequena, mas abre espaço para a humanidade do erro e para a liberdade do aprimoramento gradual, sem cobranças desnecessárias. Outro hábito que transforma silenciosamente a vida é parar de anunciar seus planos a todo mundo. Cada palavra dita cria expectativas externas que você não precisa carregar. Quanto menos barulho fizer, menos pressão vai sentir. Não porque você está se escondendo, mas porque está preservando sua paz. Elimine o ruído que não te serve. Você perceberá que, quando se soltam expectativas, a vida começa a fluir de um modo mais natural. Soltar expectativas não é desistir. É um ato de clareza. Em vez de viver pelo que deveria ser, você retorna ao que realmente quer, ao que está sob o seu controle. Quanto menos você espera, mais leve você se torna. Agora pense na necessidade de estar sempre certo. Talvez você tenha percebido que carrega essa urgência de vencer cada discussão, como se cada conversa fosse uma batalha silenciosa. Uma busca incansável para afirmar seu valor através da aprovação alheia. Isso cansa. Cansa a mente, cansa o corpo, cansa o espírito. Fomos ensinados a acreditar que precisamos ter todas as respostas. Como se errar fosse sinônimo de fraqueza. Como se pedir tempo para pensar fosse um sinal de incapacidade. Mas a verdade é simples. Às vezes, ter razão é a coisa menos importante da vida. A filosofia estoica nos lembra que não podemos controlar a opinião dos outros, muito menos como cada pessoa interpreta nossas palavras. Essa corrida para provar que você sabe tudo não te leva a lugar algum. Só te deixa mais ansioso e, ironicamente, mais distante da paz que tanto procura. Pergunte a si mesmo: o que eu ganho ao estar sempre certo? No fundo, tudo isso se resume a carregar uma mala cheia de pedras invisíveis. Cada teimosia, cada insistência, cada necessidade de impor sua opinião é mais uma pedra acrescentada, até que o peso se torna insuportável. Na próxima vez que surgir esse impulso de provar algo, experimente o silêncio, mas não como derrota, como libertação. Soltar essa necessidade é como abrir a mão depois de segurar uma caneta por horas, sem perceber. Só quando solta, sente o alívio. Aceite que você não precisa saber tudo. Aceite que errar faz parte do processo. Você não está em um concurso para ver quem é mais sábio. Escute mais. Escute para entender, não para refutar. Há uma diferença enorme entre ouvir e escutar. Ouvir é biológico. Escutar é uma arte. Nem todas as conversas precisam de um vencedor. Às vezes, permitir que o outro tenha a última palavra é o maior ato de sabedoria.
Porque, no fim das contas, estar em paz vale mais do que vencer uma discussão. Agora volte sua atenção para o ruído digital. Você talvez ache que é você quem controla o aparelho, mas muitas vezes é ele quem controla você. Notificações, mensagens, atualizações constantes, tudo parece projetado para te manter num estado permanente de alerta. Vivemos em uma era em que o silêncio é um luxo, mas um luxo muito mais acessível do que imaginamos. O caos digital não desaparece apenas ao fechar um aplicativo. É preciso ser radical. O primeiro passo é simples. Observe o que realmente rouba sua atenção. Elimine o excesso de contas que você segue. Não porque você precisa se desconectar do mundo, mas porque precisa se reconectar consigo mesmo. Depois ataque as notificações. Cada vibração do celular não só interrompe seu tempo, interrompe sua mente. Desative o que não importa. No início pode surgir ansiedade, mas em pouco tempo você perceberá que não perdeu nada. Você apenas recuperou a sua paz. Por fim, elimine o medo de perder algo. Esse é o grande vilão moderno. Vivemos achando que, se não estivermos online, algo importante vai acontecer sem nós. Mas o que realmente importa está ao nosso redor, nos momentos que se perdem enquanto olhamos para uma tela. Solte essa necessidade de acompanhar tudo. Quanto mais você tenta abraçar o mundo digital, mais perde do que realmente tem valor. Quando o ruído digital diminui, o essencial se torna visível. A filosofia estoica nos lembra: você não controla o que acontece fora, mas controla como responde. E ao escolher o silêncio, você escolhe lucidez. Agora pense nos pensamentos negativos. Eles entram devagar, sem fazer barulho, e quando você percebe, já estão no comando. São como visitantes inconvenientes, que chegam sem serem convidados, e que só ficam porque você deixou a porta aberta. Esses pensamentos não descrevem a realidade, mas têm uma habilidade impressionante de fazê-lo acreditar que descrevem. A filosofia estoica aponta o caminho. Você não controla o que surge na sua mente, mas controla o que alimenta. O primeiro passo para lidar com eles é o mais poderoso: o silêncio. Identifique-os, reconheça-os e não os alimente. Quanto mais atenção você dá a eles, mais fortes se tornam. Depois questione-os. Pergunte a si mesmo: isso é realmente verdade? As coisas estão mesmo dando errado ou estou exagerando? Quase sempre a resposta é clara. São ideias infladas, não fatos. Por fim, pratique o desapego. Um pensamento não é você, é apenas algo que passa, como nuvens atravessando o céu. O céu continua firme e o céu é você. Os pensamentos que você alimenta moldam sua vida, e a vida que você molda define quem você é. Agora observe seu ambiente. Às vezes você acorda e sente que tudo está pesado. Olha ao redor e vê a bagunça, objetos acumulados, papéis esquecidos, roupas largadas, e percebe que sua mente parece seguir o mesmo padrão. A desordem física e a desordem mental caminham juntas. Cada objeto fora do lugar é uma pequena tarefa pendente, um lembrete silencioso de que algo está incompleto. A desordem consome energia. Os estoicos nos ensinaram a valorizar o essencial. E a desordem é exatamente o contrário. Tudo aquilo que se acumula sem propósito e rouba sua clareza. Comece devagar. Observe e pergunte: eu realmente preciso disso? Se não usa há meses, provavelmente não precisa mais. Isso vale para objetos e também para pensamentos. Elimine em silêncio o que não serve. Pessoas que drenam sua energia. Projetos que já não fazem sentido. Ideias que só te pesam. Você não precisa fazer alarde. Apenas deixe ir. Quando seu espaço se organiza, sua mente encontra espaço para respirar. E cada coisa colocada no lugar é uma preocupação a menos. A clareza externa abre caminho para a clareza interna. Isso não é mágica. É consequência. Por fim, chegamos às comparações desnecessárias. É quase um vício moderno, mas pense. Comparar-se é como correr uma maratona em que ninguém mais está competindo. Enquanto você olha para os lados, perde o foco do próprio caminho. Esse hábito mina sua autoestima de forma lenta e silenciosa. Você começa a acreditar que não é suficiente,
Mas a verdade é simples. Você tem o seu ritmo, sua própria melodia. Comparar-se é como tentar cantar com a voz de outra pessoa. Sempre vai soar estranho. Os estoicos já diziam: a única comparação válida é com quem você era ontem. Quando a comparação surgir, questione-a. Por que estou me comparando com essa pessoa? O que exatamente me faz sentir inferior? Lembre-se de seus próprios progressos. Eles importam. Muitas vezes você esquece o quanto já caminhou. A gratidão ajuda. Quando você agradece pelo que tem e pelo que é, aquilo que falta perde a força. A vida é curta demais para correr em uma competição imaginária. A única jornada que importa é a sua. E quando você para de se enxergar pelos olhos dos outros, finalmente descobre quem é. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso não significa apenas que assistiu até o final. Significa que deseja crescer, melhorar, evoluir. Se quiser deixar um comentário, escreva gratidão. Assim saberei que esteve comigo até o fim. E se ainda não é inscrito no canal, junte-se a nós. O estoicismo é uma fonte inesgotável de ensinamentos práticos para a vida real. Continue aprendendo, continue evoluindo. A jornada é longa e vale a pena.